Ingressa no Código a dissolução parcial de sociedade, a partir do artigo 599 do Código de 2015. O interessante aqui, e é preciso que se faça o registro, e por isso eu estou apontando aqui o aspecto, sob a égide do Código de 73, nós tínhamos, lá nas disposições finais do Código de 73, no artigo 1218, uma série de procedimentos especiais do Código de 39 que foram mantidos no Código de 73. E um deles, previsto lá no inciso 7º, conforme está visto no quadro aí exposto, referia o que era o mais tradicional na época. Lembro que o artigo 1218 do Código de 73 faz referência ao Código de 39. Ou seja, é algo que aparece lá por volta dos anos de 1940, como efetivação do procedimento. E aí nós temos que voltarmos àquela época para saber o que nós tínhamos lá. E o que nós tínhamos lá? Era a ação de dissolução de sociedade. Não se concebia na época, né, quando de um modo geral as sociedades eram compostas em função da denominada affectio societatis, que um dos sócios, querendo sair, permanecesse íntegra à sociedade. Não se concebia essa ideia. De forma que, quando alguém pretendia sair, o que se havia de fazer era dissolver a sociedade como um todo. E este era o pensamento dominante, volto a repetir, lá pelos idos de 1940. O que aconteceu na prática foi que, com o tempo, o que nós mais tínhamos, e isso passou a se justificar a partir de uma nova ótica social, e quando eu falo social, eu falo da sociedade como um todo, mas da ótica societária, e agora eu falo das sociedades comerciais ou particulares de modo geral, é que se passou a trabalhar com uma outra visão. Primeiro, não se podia impedir um sócio de se retirar da sociedade. Mas, por outro lado, não era razoável, em nome de um interesse comunitário, para manter empregos, para manter geração de impostos, para manter atividade econômica, que só pela vontade do sócio retirante tivesse que se dissolver a sociedade como um todo. Havia um interesse social na manutenção do negócio. E aí se passou a trabalhar com a possibilidade criada pela doutrina e pela jurisprudência da dissolução parcial de sociedade. E isto nos levava à seguinte situação. Nós tínhamos um procedimento especial para a dissolução total de sociedade comercial e não tínhamos previsão de procedimento para a dissolução parcial de sociedade na época. E aí se seguia procedimento vigente então, comum, ordinário. Mudam os tempos, muda-se a forma de pensar, mudam-se as condições sociais e econômicas e, por via de consequência, muda a espécie de demanda que vem ao sistema judiciário. A imensa maioria das demandas vindas ao judiciário, no campo societário, eram de dissolução parcial de sociedade. E o legislador atual capta essa realidade e dá à dissolução parcial de sociedade um procedimento especial, a partir do artigo 599. E aí, por curiosidade, e eu peço aos senhores que acompanhem a evolução, principalmente da jurisprudência, né, porque a doutrina já tem um posicionamento razoável a respeito disso, nós invertemos a situação. A dissolução total de sociedade comercial, e ela tem que continuar sendo mantida
como pretensão de direito material, é possível sim. Só que a dissolução total de sociedade, não se sujeitaria mais ao procedimento especial, porque inexiste, mas passaria a ser veiculada através do procedimento comum. Então, antes nós tínhamos dissolução total de sociedade com procedimento especial, mantido do Código de 39, e dissolução parcial de sociedade pelo procedimento comum ordinário. Hoje nós passaríamos a ter a dissolução parcial de sociedade, 599 do Código de Processo Civil e seguintes, como procedimento especial, e, por outro lado, a dissolução total de sociedade pelo procedimento comum. Mas, enfim, né, o tempo vai nos dizer se vai ser esta configuração que vamos ter daqui para frente.